Meu nome é Neida Marília Ribeiro, nasci em Paraisópolis, Minas Gerais. Fiz o primário no Grupo Escolar Bueno Brandão, o ginásio no Ginásio Estadual Municipal de Paraisópolis. Nasci 11 de 9 de 32, tenho 60 anos completos. Comecei a trabalhar direto com a dona Isa do Seu Veloso. Entrei na confecção de enxoval para filho de funcionário que era doado na época. E dava uma mão também junto à medicina que tinha, era atendimento era uma espécie de um fome, mas para pessoas carentes, né? Então tínhamos a farmácia, tínhamos a confecção de roupa para adulto também, porque naquela época a mulherada era difícil, a higiene, então a gente orientava sobre a higiene. A dona Ida fez questão de ter um almoxerifado com roupas para as senhoras, a gente acompanhava até o banho, elas tomavam um banho e vinha para passar pelo médico. A gente acompanhava tudo, tinha que ficar com elas, porque às vezes elas tapeavam. Elas diziam que estavam tomando banho, ligavam o chuveiro e ficavam ao lado, né? Então a gente fazia esse acompanhamento, explicava, orientava como era a higiene pessoal. Então isso aí a gente trabalhou até na época do seu Sérgio Sobral. Daí quando o seu Sérgio entrou, que foi extinto o DRS, eu fui trabalhar no Departamento de Educação, era o Departamento de Educação e Cultura com a Fátima Manfredini. Daí foi uma época assim, um trabalho grande que a gente teve com as escolas, mas no início a gente trabalhou, o falado hoje, Fundaz, começou no clubinho com a Fátima. Era no fundo onde hoje é a fundação. Então aí a gente tinha aquele trabalho que era barra pesada, era marginal mesmo. Então foi um trabalho muito grande que a Fátima teve com esses meninos, porque foi na época que a gente passou a usar o saco de lixos, né? Então a molecada no começo era uma barbaridade. Eles chutavam os sacos, eles destruíam. Então daí o seu Sérgio falou, por que a gente não acompanha esses meninos? Vamos ver o que está acontecendo com eles. Daí a dona Fátima saiu para ver o que estava acontecendo. Daí a gente achou uma moda de dar uma responsabilidade para os moleques. Eles serem responsáveis para ajudar a conservar a cidade limpa. Então eles eram responsáveis, tinham que ver quem que estava destruindo o saco, porque eles não iam destruir, porque eles eram responsáveis, né? Então foi uma hora que a gente conseguiu. Mas é para rebanhar essa molecada. O seu Sérgio comprou todo tipo de brinquedo, televisão, e a gente fazia aquele acompanhamento com eles. Teve muita gente que não se recuperou, a maior parte são pessoas de peso na cidade, tem muitos funcionários da prefeitura, mas esse foi o grande trabalho da Fátima no clubinho, né, que a gente teve com a molecada. Depois eu passei para as escolas. Daí quando o seu Sérgio foi fazer a primeira festa na São José dos Campos, que foi a festa que marcou a época, que foi a primeira festa no estádio Martins Pereira, ele quis que todas as crianças da cidade, das escolas municipais e estaduais, estivessem rigorosamente uniformizadas. Então na época foi feito 4.800 uniformes. Foi feito na Sala Veloso, né? Então às vezes precisava da ajuda de alguma professora, porque era todinho sobre medida, não foi feito esse padrão. Toda professora mandava a criançada, a gente tirava as medidas e confeccionava. Foi uma das melhores festas que teve até hoje da festa São José, porque ele tinha uma ordem, a gente aprendeu muito, a gente agradece que a gente aprendeu muito, que ele era enérgico, mas disciplinou. Porque quando a gente saiu do estádio Martins Pereira, não se via um papel, um copo, nada. Estava como a gente deixou. Daí, pensando nisso, ele falou, seu Fátima, por que a gente vai carregar tanto a dona Neida, sendo que a gente pode fazer um trabalho com as escolas? Daí começou o clube de mães, foi nessa época do seu Sérgio. Daí, de manhã, a gente dividiu as escolas. De manhã dava aula numa parte das escolas e na tarde a outra. Depois veio a merenda escolar. Eu vou trabalhar com a merenda escolar. Daí eu fiquei na orientação também como aproveitar o mantimento, como a fazer os pratos, né? Daí veio também já a culinária.
Então todos esses cursos foi na época do seu Sérgio, que é a costura, a culinária, trabalhos manuais, os bordados, né? Que toda essa época, pintura em tecido, as bonecas de pano, que a pessoa na época gostava muito. Então a gente começou a fazer o clube de mães nos bairros, orientando as mães, né? Para ajudar também na renda mensal da família. Depois, quando a Fátima saiu, eu fui trabalhar junto à Secretaria do Governo, já mesmo nessas partes também de levando para todos os bairros da cidade o clube de mães. Daí eu comecei a trabalhar na Unipaz, né? Que era a Fátima que começou também o trabalho da Unipaz, que tinha no Torrão de Ouro, né? Então todo esse trabalho foi desenvolvido pela Fátima e seu Sérgio. Então a gente teve esse trabalho muito bonito, orientando todas as mães. A gente tinha o clube de mães no Alto da Ponte, tinha todos os bairros carentes. Então a gente orientava, todas elas foram diplomadas. Hoje tem muitos que dão curso também, aproveitaram bem o curso, né? Hoje eu fiquei trabalhando só na Unipaz também com artesanato. O mesmo serviço, trabalhei na Unipaz 12 anos. Com esse trabalho, né, de festa. Mas quando chega em festas, assim, eu tenho 25 anos de prefeitura, 25 anos de carnaval. Porque eu tirava férias mais para trabalhar junto ao carnaval. Então, nessa época, eu passava a trabalhar junto com a comissão de festejo. Acompanhava o concurso de Miss, a festa da cidade, o carnaval, que é a minha paixão, o carnaval, né? Embora eu tenha essa idade, mas eu sou apaixonada pelo carnaval. É a coisa que eu mais vivo. Não danço nem nada, eu gosto de apreciar o carnaval. Fazia as fantasias, tem diversos troféus que eu ganhei de São Paulo, tenho do Rio. Tenho lá o meu orgulho, lá meus troféus lá na minha casa. Trabalhei muito tempo, trabalho ainda e pretendo continuar ainda trabalhando no carnaval. As festas da cidade a gente fazia, as festas eram maravilhosas, eram feitas aqui na Rua 15, era um desfile muito bonito da cidade, a gente aproveitava todo o trabalho que a gente tinha nas escolas, era uma demonstração do trabalho que a gente fazia, desenvolvia, porque o pessoal não sabia o que a gente estava fazendo. Então a gente mostrava as fantasias, mostrava todo tipo de trabalho que a gente desenvolvia, para o pessoal ter conhecimento, né? Foi como foi o último ano que eu fiz, que foi o ano passado. Esse ano eu desenvolvi também esse trabalho, já embora estivesse trabalhando no museu, mas quando chega a festa, vem os pedidos para a Fátima, e eu fui fazer todo o trabalho da Fundação Hélio Augusto, que é meu trabalho todo ano, fazer o desfile da cidade. Então essa época de festa eu viro festeira, né? Eu vou para a Fundação, eu vou para a Unipaz, sempre aí junto com a Fátima. Então esse ano foi um desfile muito bonito, que eu pretendi dizer que era o último, mas meu filho fala que não é para mim falar o último, porque ele diz que eu falo isso todo ano e continua fazendo, né? E agora, depois eu vim agora trabalhar no Museu Municipal, que eu estou adorando, né? Trabalhar no museu. Estou sentindo muito bem, fiz a parte da restauração dos anjos, que era uma paixão do Padre João, que estavam sumidos já há 12 anos, a gente conseguiu localizar, eu fui buscar e a gente restaurou. Tem as imagens daí, que é de São José, que é a primeira imagem da cidade, né? Estava também toda mutilada, mas hoje está aí no museu, né? Todas as peças vieram sem braço, sem cabeça, e a gente fez a parte da restauração, então está aí na igreja, essas cortinas, né, que são 90 anos que elas estão aí, essas de filé. Quando eu cheguei, que estava uma barbaridade, uma judiação, eu levei para casa, lavei, cuidei, porque é patrimônio da cidade, foi um trabalho que fizeram, foi uma doação, então eu achei que deveria ficar aí para todo mundo apreciar, né? Então foram feitas também aqui, a Fátima mandou confeccionar, foram confeccionadas 105 cortinas. 105 cortinas para o museu, né? Ao teatro. Eu dou a cobertura também no teatro, no folclore, né? Sou responsável pelo figurino do teatro, do folclore que estou correndo aí,
das pastorinhas também. E é esse meu trabalho junto ao museu. O fato que tinha marcado mais para mim de toda a época da prefeitura, porque quando eu comecei a trabalhar voltando no DAS, a gente era uma assistente social, porque na época não tinha. Daí a primeira assistente social a trabalhar foi a Maria Nils, que trabalhou com a gente, o Carlinho também, que hoje está na Fundas. Então a gente fazia esse trabalho de assistência social. Um dia chegou um telefonema que tinha uma moça chamada Mafalda, que estava embaixo do viaduto da Alpargatas. E a gente comunicou com o bombeiro, que era o caso do bombeiro, e os bombeiros foram, não sei se faltou coragem ou estômago mesmo para fazer o trabalho. E a gente ficou desesperada, porque a moça tinha 19 anos, chamava Mafalda. Então eu falei para a dona Helena, falei, vamos dar uma chegadinha lá. A dona Helena estava grávida já de 8 meses, vamos ver o que a gente pode fazer, porque não vamos deixar a moça morrer à míngua. Então foi o maior sacrifício, a gente desceu até o viaduto. Quando a gente entrou, a gente chocou, porque embora a moça estivesse viva, já metade do corpo dela, o bicho já tinha comido. Então foi o maior sacrifício, a gente tirou a moça, a hora de sair, eu peguei uns cobertores e a gente fez uma espécie de uma rede, que era o que usava antigamente para carregar os defuntos, né? Então eu falei para a dona Helena, vamos tirar a menina por aqui. Então pegamos o cobertor e fomos puxando o corpo, porque não tinha jeito nem de pegar na moça. Ela gritava muito de dores, né? E não tinha mesmo condições. E o modo que a gente achou, porque não tinha jeito de subir o morro acima com a moça. Então a gente viu o meio de tirar ela entre os dois viadutos da Alpargatas. Quando a gente dava com a mão para parar um carro, o pessoal chegava que sentia o mau cheiro, né? Que ela, coitada. Então o pessoal corria e não socorria. Com todo o sacrifício a gente tirou e pôs ela na ambulância, só que a gente não teve condições de vir na ambulância, porque com a ambulância fechada, eu grávida de 8 meses, não deu para acompanhar. Daí um outro rapaz trouxe, a gente veio num carro atrás e levamos para a Santa Casa. Ela ficou das 6 horas às 9 horas da noite só fazendo a limpeza. Quando foi 10 horas da noite ela morreu. Mas pelo menos a gente teve esse conforto, que ela morreu limpa, teve o conforto de morrer numa cama, né? E foi assim o fato que mais chocou e marcou também, assim, foi essa menina, porque era uma menina nova. E a gente vê que a gente no mundo, a gente não é nada, né? Embora lá viva, a moça já estava naquele estado. Então sempre a gente fala assim, por que não dar uma mão para os outros, né? Foi um trabalho assim, o trabalho que me chocou, que me deixou assim, é coisa que a gente não esquece. E então a gente tinha assim uma equipe, eram uns 33 funcionários. Tínhamos, na época, era o doutor Pinheiro, doutor Isaías, doutor Saavedra, doutor Fauzi Metri, que era médico também, dessa época, lá da prefeitura. Nós tínhamos bons médicos, eram 8 médicos, né? 2 assistentes sociais, que era a Maria Eunice e a Bene, e nós funcionários. Tinha a dona Regina, que era uma batalhadora, que trabalhava com a ambulância. Ela não tinha hora. Às vezes ela saía de madrugada para São Paulo, voltava, já tinha mais um caso para ela levar. Porque a gente só tinha uma ambulância, ela tinha um motorista, que era também um batalhador, porque a gente trabalhou, a gente dedicou ao que a gente pôde com esse pessoal, porque a gente via a necessidade, a carência desse pessoal. Na época da primeira crise assim brava de meningite, quando a dona Regina chegava, já tinha 2, 3 para ela voltar para São Paulo. Às vezes a gente queria revezar com ela, mas como o conhecimento dela era grande, já no hospital, ela chegava, as portas eram abertas de todo o hospital, então a gente tinha dó, mas a gente deixava cada um na sua função. Porque se a gente fosse para São Paulo, no lugar da dona Regina, talvez não ia ter aquela abertura, ia ter como a dona Regina, né? Porque ela chegava direto, porque tinha hospital que ela tinha irmã, tinha um que ela tinha comadre, então a gente deixava esse serviço para ela. Mas foi um trabalho assim muito bonito, muito gratificante, que eu aprendi muito, porque às vezes a gente pensa que a gente está sofrendo, que a gente está passando uma fase pior, mas não,
a gente tem que agradecer, sempre a Fátima dizia, a gente nunca para agradecer aquilo que tem, mas sim ver aquilo que está faltando. Então isso a gente marcou muito, porque na verdade a gente nunca para agradecer a Deus daquilo que a gente tem. E a gente está sempre reclamando que eu quero mais, eu quero mais. E então a gente tem que ver, para mim foi uma lição, porque eu estava saindo de um casamento, né, que não deu certo, com 6 filhos, mas criei meus filhos, que a lição da vida foi boa. Formei todos os meus filhos, estão todos aí formados, todos os doutores, tendo aquilo que eu não pude ter, né, porque se eu fosse estudar eu não ia ter tempo de cuidar em mim. Então eu falei para eles, eu quero que vocês tenham um diploma, porque eu fui até o ginásio, porque naquela época a mulher era preparada para o casamento. Graças a Deus que deu para mim aprender e dar os cursos que eu tenho, né? Tem muitas pessoas aí, como lá em Eugênio de Melo, eu tenho uma senhora que veio reclamar, veio chorando, eu falei para ela, dona Júlia, por que a senhora não quer trabalhar? Ela fez o curso de confeiteira, hoje ela tem a sua casa, tem o seu convênio, né? Ela tem tudo, então tem casos assim que foi muito gratificante, eu acho que foi muito aproveitado esses cursos, esse trabalho que a Fátima desenvolveu, o seu Sérgio, né? Esse museu hoje também que está aí, que é uma coisa maravilhosa, né? Então está aí. Quando houve aquele deslizamento do banhado, que a gente foi chamada para trabalhar, assim, emergência, porque deslizou uma parte grande, houve o trilho saiu, teve muita casa que foi soterrada, então a gente removeu todo esse pessoal para o SOS na época, porque tinha aquele conjunto lá do Torrão de Ouro, tinham 36 casas que estavam lá sem serem ocupadas, né? Então a gente trouxe o pessoal para o SOS e deixou lá, enquanto o pessoal arrumava o almoço, a gente correu até o Torrão de Ouro para ver as condições de instalações das casas, porque como não estava habitada, não tinha as luzes, não tinha a água, né? E a gente levou para lá, a gente foi até lá, correu, fez a instalação e transportou todo esse pessoal, mas não foi todo mundo que quis. O pessoal do banhado foi uma resistência brava para ir, porque eles não queriam deixar o centro da cidade para ir para o Torrão de Ouro. Mas a casa era muito boa, era 2 quartos, sala, cozinha, o banheirinho e a área de serviço. Eram umas casas ótimas, né? Então eu fiquei lá um mês, a gente fazia desde a mamadeira para a criançada, até que ensinar o pessoal como que se vivia dentro de uma casa, porque eles estavam acostumados em barraco. Então a gente foi ensinar a como é que varria, a como é que limpava. E como a gente tinha ganho muita doação, a gente fez as cortininhas, a gente forrou os móveis. Ensinar a aproveitar o que tinha, né? Então a gente deu uma mão boa para eles. E eu fiquei como cozinheira do pessoal lá. Fiquei um mês, desde a mamadeira. Então, dizia o doutor Braulio que eu estava deixando o pessoal mal acostumado. Porque como era doação, a gente ganhava tudo do bom e do melhor. Então o pessoal passou um mês assim comendo do bom e do melhor. Então o pessoal mesmo às vezes saía da prefeitura para ir lá, para almoçar com o pessoal. Fiquei com eles lá um mês e meio ensinando o pessoal como é que ficava, né? Da dizem, né, o deslizamento aí do banhado, que o pessoal fala de uma porta secreta e que descobriram a porta, mas os bombeiros na hora fizeram questão de... Tão polêmica viaduto que vai daqui a banhado, né? Então a porta ficou lá a olho visto para todo mundo ver que existia, que existe, né? Essa passagem, esse túnel aí até o banhado, né? Então quando todo mundo viu que a porta estava muito visível, o bombeiro deu uma paradinha ali, porque senão a gente ia correr o risco, né? Então o pessoal foi lá para lá. Tem muita gente que ainda continua morando lá no Torrão de Ouro. Como esse trabalho que eu desenvolvi também junta a recursos humanos e a carência era muito grande, a gente resolveu fazer as campanhas, que era a campanha de inverno, campanha do agasalho, né? E a gente fez uma comissão, eu era coordenadora da campanha, a gente saía para a cidade, a gente fez uma reunião com bombeiro, polícia militar, escoteiros,
e pessoas, voluntários. A gente desenvolvia a campanha do agasalho. A gente arrecadava muito, depois a gente fazia a seleção e era dividido para as entidades sociais. Depois a gente fez também de Natal, porque achou que não era só o frio. Chegava no Natal, a criançada queria também um brinquedo, uma cesta de Natal, para ter um Natal melhorzinho. Então a gente também desenvolveu esse trabalho junto à campanha de agasalho, a campanha de Natal. Foi um trabalho também muito bonito que eu desenvolvi. 12 anos eu trabalhei na campanha, que tem a documentação, eu vou passar em mãos para ter um apanhado melhor. E através dessas campanhas, desse trabalho, o Pedro Bala, o falecido Pedro Bala, que era uma pessoa que me conhecia, era companheiro de carnaval, era companheiro de campanha, a gente estava sempre trabalhando junto. Ele resolveu fazer uma surpresa para mim. Ele pediu para mim que queria um levantamento da minha vida, que era para um salário, melhorar um salário. Quando um dia eu recebo um comunicado que eu ia ser homenageada, eu ia receber um título de cidadã joseense. Foi assim uma surpresa muito bonita, foi uma coisa muito bonita. E tinha coisas da minha vida que eu tinha esquecido, mas o pessoal na cidade deu uma mão para o Pedro Bala. E ele fez um levantamento todinho da minha vida que eu fiquei surpresa, porque tinha coisas que eu já tinha esquecido. Então lá na hora que foi ele explanado todinho o meu trabalho, tinha coisa que eu já tinha esquecido. Mas foi uma coisa muito bonita. Eu entrei com os meus 2 filhos que são joseenses, né? Eu tenho 6, mas tinha 2 que eram joseenses. Então eles fizeram questão, de vez eu entrar com o Pedro Bala, que estava fazendo essa homenagem para mim, eu entrar com os 2 filhos joseenses. Né? Então eu entrei com os 2 filhos joseenses e mais o Pedro Bala, né? Que foi que prestou essa homenagem. E fora disso eu venho recebendo muita homenagem, né? Do folclore, do museu, né? O pessoal está sempre homenageando. É uma coisa que a gente nunca esquece. Então sempre que eu digo, tudo aquilo que eu sei, alguém que quiser aprender, eu estou à disposição, porque embora eu saia da prefeitura o ano que vem, eu estou me aposentando, né? Mas o meu sonho dourado é trabalhar com menores. Uma parte do meu dinheiro eu vou abrir um clube para mim trabalhar com os menores carentes. Porque eu quero deixar com eles tudo aquilo que eu sei. Eu tenho 22 diplomas de artesanato e mais a prática da vida, né? Que eu preciso passar para alguém. Então, é um trabalho que, se Deus quiser, eu peço a Deus que eu quero ter força para me desenvolver. Porque a experiência da vida para mim foi muito grande, né? É uma coisa que eu quero deixar. Esse ano eu virei a presepeira da cidade. Já foram montados 8 presépios, né? Esse aqui da igreja. Tem um que a Convale patrocinou, está lá na rua Santa Clara, na Praça Pôr do Sol. Tem a da São José e diversas assim, pessoas que pedem para me montar. Então é um prazer que eu tenho de montar esse presépio, sempre que o pessoal está procurando, porque nesse presépio eu desejo a todo mundo que todo mundo tenha um Natal muito feliz, assim, muita coisa boa, e que a gente, o ano que vem, pega assim, um ano bom, né? Que venha aí um bom 93, né? Um bom Natal, um bom 93 para todo mundo. E se alguém ainda quiser que eu monte o presépio, eu estou aí à disposição. É só ligar para mim aqui na fundação, que a Fátima libera. E esse lá da Rua Santa Clara foi uma coisa muito bonita, porque o pessoal está encantado, porque eu acho que é a única parte da cidade que está com decoração de Natal é esse lá que a Convale patrocinou. As luzes vieram do exterior, né? Então eu fui convidada para fazer esse trabalho, que eu gostaria que parecesse também esse presépio, porque esse eu quero que fique gravado. Meu muito obrigada, Fátima, por ter dado essa chance de ficar aí. Então um dia, né, o pessoal descobri que aqui tinha uma velha que trabalhava e que gostava de trabalhar para São José dos Campos. Meu muito obrigada.